Processo 0600-241-29 de 2020. Relator, eminente juiz Afonso Celso da Silva. É um recurso eleitoral. Trata de registro de candidatura. O polo ativo, temos a coligação Sempre Juntos para o Processo, para o Progresso Continuar. E no polo passivo, José Benedito Ferreira e coligação Os Bons Tempos de Volta. Temos conosco os doutores Renato Ribeiro de Almeida e o doutor Anderson Pomini. O doutor Anderson recebi agora há pouco em videoconferência, né, para memoriais virtuais, não é verdade? E é um prazer recebê-los novamente aqui, doutor Renato, doutor Anderson, e o doutor Renato, que falará pela coligação Sempre Juntos para o Progresso Continuar, está com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor vice-presidente, doutor Paulo Galizia. Boa tarde também, eminente relator, doutor Afonso Celso, a quem cumprimento os demais membros da Segreja Corte. Boa tarde também ao doutor Sérgio, procurador regional eleitoral. E eu devo também aqui externar meus cumprimentos ao meu amigo Anderson Pomini, advogado que divide a tribuna comigo nesse momento, embora nesse exato momento discordando do doutor Anderson. E as nossas servidoras que permitem fazer esse trabalho, especialmente a Patrícia e a Tatiana. Senhor presidente, nesse caso, nós temos aqui uma situação de que nós nos somamos ao parecer proferido, já colocado nos autos, pelo membro do Ministério Público, doutor Sérgio. E, a nosso ver, um parecer que sintetizou com maestria a questão comprovando que o senhor José Benedito está, de fato, inelegível. E aplicando-se, portanto, tanto a linha G, e se não bastasse a aplicação da linha G, também a aplicação da linha L. E por que digo isso, senhor presidente e eminente senhor relator? Porque o senhor José Benedito ele teve as contas de convênio com o Ministério do Turismo, contas desaprovadas. Inclusive, ele está nos autos, ele inclusive tem o seu nome colocado na lista de inelegíveis do Tribunal de Contas da União. E por que ele teve essas contas reprovadas? Ele teve porque nem sequer as prestou. Isso mesmo, ele celebrou o convênio com o poder público, ele pegou dinheiro público e não prestou contas. E nesse caso, eu estou me valendo do que o Tribunal Superior Eleitoral recentemente entendeu em 2018, portanto é bom que se diga que é uma decisão muito recente, e o TSE entendeu, e peço o Vênia aqui para ler só 2 linhas, eu não costumo ler em sustentação, mas nesse caso, abre aspas, a omissão do dever de prestar contas constitui falha insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa apta a atrair a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha G, fecha aspas. E é bom que se diga, esse é o recurso ordinário, até para registro 602-347-78, da lavra do eminente ministro Admar Gonzaga, decisão de 2018. E a defesa simplesmente diz nos autos, sustenta, que o inquérito tentando apurar a responsabilidade criminal de não se ter prestado contas foi arquivado. E todos sabem que existe uma diferença entre direito penal, direito administrativo, direito eleitoral, e a defesa deixou de mencionar uma questão muito importante, que é essa reprovação de contas, nesses termos, ela não foi anulada pela justiça, não houve nenhuma anulação, de modo que essa rejeição de contas permanece com seus efeitos jurídicos até a presente data.
aí eis que mais do que comprovada a incidência da alínea G, atraindo a inelegibilidade. Mas não para por aí. A sorte do senhor José Benedito ainda é pior do que simplesmente a incidência da alínea G. Se não fosse o bastante, nós temos também a aplicação da linha L, por condenação por improbidade administrativa, senhor presidente, eminente relator, doutor Afonso Celso. E ele tem condenação, e novamente nós nos somamos aqui ao parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, que ocorre o enriquecimento ilícito de terceiros em aquisição sem licitação de valores que, vale lembrar, superam R$500 mil. Não é uma bagatela. Ele contratou mais de R$500 mil sem licitação, ao ponto de atrair a inelegibilidade, a ponto de ter essa condenação por dispensar licitação em compra de combustível, lesando o erário, lesando os cofres públicos, de maneira que não se pode suportar. E, mais uma vez, eu me socorro ao TSE, uma decisão muito recente, 27/11/2018, que diz exatamente, peço Vênia novamente para ler 2 linhas, aspas, a dispensa irregular de licitação e a consequente quebra de competitividade com a aquisição de bens em valores superiores ao de mercado atrai a inelegibilidade. E é um recurso ordinário, 600.98106, também da lavra do eminente ministro, hoje ex-ministro Admar Gonzaga, mas volto a dizer, é uma decisão de 27/11/2018, portanto, recentíssima jurisprudência da última eleição que nós tivemos a chegar no TSE, tendo em vista que essa está chegando neste momento ao TSE. E, então, senhor presidente, eminente relator, outro membro do Ministério Público, eminentes julgadores, colega doutor Anderson Pomini, se a lei da ficha limpa ela existe para retirar da vida pública maus gestores, eis que nós temos um caso aqui categórico de mau gestor, porque ele tem a incidência de 2 causas de inelegibilidade, 2 hipóteses esculpidas na lei da ficha limpa. Uma hipótese por simplesmente não prestar conta de dinheiro público que ele celebrou convênio com a União, com o Ministério do Transportes. E por isso, de rigor, que se aplica a inelegibilidade nos termos da linha G. E por outro ponto, ele tem a incidência também da inelegibilidade pela linha L, por dispensar dolosamente licitação, lesando os cofres públicos em mais de R$500 mil. E daí atraindo para si a incidência da linha L e não só a G. São essas 2 hipóteses de inelegibilidade. Portanto, nós pedimos o provimento do recurso de modo a indeferir o registro do senhor José Benedito, modificando a decisão expressa em sede de primeira instância pela eminente juíza e em consonância com o parecer ministerial, que, volto a dizer, sintetizou muito bem a questão. Senhor presidente, sem mais delongas, devolvendo a palavra para Vossa Excelência com ainda 2 minutos, agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui falar. Cumprimento o eminente advogado por sua sustentação oral e com a palavra o eminente doutor Anderson Pomini, também pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes julgadores, doutor procurador, queridíssimo colega doutor Renato, servidores, advogados que nos acompanham, é um prazer retornar a esta casa. Eu concordo... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, eu concordo com o doutor Renato em apenas uma parte, que a lei do ficha limpa, ela passou a vigorar no Brasil para afastar da vida pública o gestor ímprobo, aquele que tenha desviado recursos públicos, aquele que tenha utilizado do seu poder político para se enriquecer.
que não é o caso dos autos, Excelência. Então, explico. Eu estou a defender o prefeito José Dito, prefeito que foi eleito agora nas eleições de 2020 com 65% do resultado das manifestações dos eleitores do município de Campina do Monte Alegre. Para deixar bem objetivo, Excelência, e sintetizar o máximo possível o ocorrido, trata-se de contas que foram prestadas ao Tribunal de Contas da União relacionadas a um evento, Carnaval, um evento que organizou o Carnaval, em especial relacionado à Festa do Peão de Campina de Monte Alegre, em 2010. Desse evento, tirou-se as informações e foram prestadas contas ao Tribunal de Contas da União. Acontece, Excelência, que nós estamos a analisar contas de um município com 5, 6 mil habitantes. Por óbvio que carece de uma estrutura jurídica adequada, de uma estrutura administrativa razoável para que o prefeito tenha condições de apresentar todos os documentos, em especial relacionado a esses eventos. Destaco que esse evento ele teve origem em um convênio firmado entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, à época de 2010. Muito bem. Quando essas informações relacionadas a esta Festa do Peão foi encaminhada ao Tribunal de Contas, alguns documentos não foram entregues, o que gerou, por óbvio, a reprovação desta conta pelo Tribunal de Contas da União. Esta reprovação, por sua vez, ela foi encaminhada ao Ministério Público da União, ao Ministério Público Federal, que determinou a instauração de um inquérito para verificar justamente se a festa existiu, se o dinheiro foi aplicado, se houve desvio de valores ou não. E na instrução minuciosa deste inquérito, chegou-se à conclusão, Excelência, de que a festa existiu, que as pessoas estiveram presentes, ou seja, não houve qualquer irregularidade e que os vícios foram meramente formais. Tanto é assim que o próprio promotor, o membro do Ministério Público Federal, ele promoveu o arquivamento do inquérito, encaminhou ao juiz que homologou esse arquivamento. Muito bem. Com base nesta reprovação, o impugnante ele traz a suposta notícia de inelegibilidade, arguindo que o prefeito não poderia concorrer, já que aquelas contas teriam sido reprovadas e, em razão disso, ele estaria inelegível, o que não é verdade. Então, basta uma análise minuciosa desses relatórios que foram apresentados, tanto a promoção de arquivamento deste inquérito que foi requerido pelo promotor, das contas de gestão dos 4 anos, à época do ex-prefeito, de 2008 a 2012, que foram rigorosamente aprovadas e analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e mais, a ausência de ação civil pública sobre este fato. E todos esses elementos fizeram com que a juíza de primeiro grau decidisse pelo deferimento do registro de candidatura, afastando, portanto, qualquer hipótese de inelegibilidade. E aqui, Excelência, um parêntese. No trâmite daquela ação de impugnação, o representante do Ministério Público fez colacionar aos autos uma informação de uma condenação colegiada por ato de improbidade administrativa, o que também foi rechaçado pela defesa e enfrentado pela juíza de piso, ao entender que não só essas contas não seriam capazes de gerar, esta reprovação dessas contas não seriam capazes de gerar, atrair a inelegibilidade, como também esta condenação colegiada capitulada no artigo 11 da Lei de Improbidade não será capaz de atrair a inelegibilidade da linha L. Então, esses dois elementos foram exaustivamente analisados pelo juiz de piso, que, ao proferir a sua sentença, e peço vênia também para fazer a leitura de um trecho da decisão de primeiro grau que deferiu o registro, que é absolutamente esclarecedor, Excelência. Diz o juiz:
Da investigação feita pelo Ministério Público Federal, conclui-se, na profundidade possível aqui existente, que a condenação pelo Tribunal de Contas da União se deu pela desídia do candidato na apresentação da documentação necessária. Repito, desídia do candidato que não apresentou a documentação necessária à época da prestação de conta, mas não por irregularidades efetivamente existentes. Houve comprovação da aplicação da verba no evento que se justificou o repasse, mediante pagamento de contratos firmados por meio de regular procedimento de inexigibilidade. Não há, pois, indícios de ato doloso que se configure improbidade, o que se coaduna com a própria decisão de arquivamento do inquérito civil pelo Ministério Público Federal. Portanto, Excelências, não há de se falar em inelegibilidade. Tanto em relação às contas que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas e foram prestadas, aqui faço uma correção, às manifestações do queridíssimo colega, doutor Renato, elas foram prestadas e faltaram documentos. Justamente por essa razão é que o Tribunal de Contas reprovou as contas. E a improbidade arguida, né, ela existe, não guarda relação com os fatos gerados nesta reprovação de contas, mas é uma improbidade colegiada que ainda não transitou em julgado, capitulada no artigo 11. E esta Corte e o Tribunal Superior Eleitoral já pacificaram o entendimento que a improbidade capitulada no artigo 11, que é aquela que ofende princípios da administração pública, ela também não atrai a inelegibilidade. Portanto, Excelências, por essas razões, e destacando que o objetivo da lei do ficha limpa é, sim, e neste ponto eu concordo com o meu colega doutor Renato, afastar da vida pública o político corrupto, o gestor que tenha desviado recursos públicos em seu próprio benefício, o ímprobo, que não é o caso. O meu cliente pode ser que ele tenha cometido falhas processuais quando da reunião desses documentos que deveriam apresentar ao Tribunal de Contas, que foram apresentados, inclusive, quando da instrução do inquérito proposto pelo Ministério Público. Mas não é ímprobo, é um homem idôneo, um homem correto, de família, tanto é que foi reeleito com 65% dos votos do município. E por essas razões, Excelências, é que se requer a manutenção da decisão de primeiro grau para o deferimento do registro de candidatura. Muito obrigado. Cumprimento o eminente advogado por sua sustentação oral e com a palavra o eminente procurador regional eleitoral, doutor Sérgio Medeiros. Senhor presidente, eminente relator, eminentes membros, doutores Anderson e Renato, eminentes membros, cumprimentei, acho, senhoras servidoras, todos que nos assistem. Acho que o doutor Renato já expôs bem a posição do Ministério Público. Agora, me parece apenas que se deve fazer um aparo, talvez, porque é claro que, a depender da omissão de quais documentos ocorre na prestação de contas, isso pode ser havido como a não prestação de contas, pela falta de documentos essenciais. E, como o doutor Renato mencionou, temos acórdão recente do Tribunal Superior Eleitoral que frisa que a não prestação de contas é uma falta grave, insanável. Acórdão de 2018, também por coincidência está estampado no parecer do Ministério Público. Então, por isso, e porque entendemos que a conduta foi dolosa também na improbidade administrativa, pelas duas razões, o parecer do Ministério Público é porque seja indeferido o registro da candidatura e não é relevante o fato de ele ter tido 65% dos votos, porque as circunstâncias de inelegibilidade são objetivas. Quanto aos demais, senhor presidente, eu já examinei a pauta, eu não tenho nenhum outro destaque além deste, e ficam todos ratificados. Eventualmente, se houver uma excepcional necessidade, eu peço
a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Cumprimento o eminente Procurador Regional Eleitoral por sua sustentação oral e agradeço, né, a sua expressiva colaboração com a celeridade da sessão. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, presidente. Cumprimento os ilustres advogados, doutor Renato, doutor Anderson. Cumprimento novamente o doutor Sérgio Medeiros. Presidente, inicialmente eu anoto aqui no meu voto que o recurso, muito embora verse só sobre a linha G, eu desde logo já afasto a incidência da linha L, por entender que a condenação ocorrida ela se deu por afronta aos princípios da administração pública, o que, em meu entender, não geraria a inelegibilidade. Em relação à linha G, como bem dito já aqui pelos nobres advogados, a questão foi de uma celebração de convênio, e nós julgamos recentemente nessa corte um caso de General Salgado, que o relator foi o desembargador Nelton dos Santos, e essa corte ficou um tanto dividida pela leitura do acórdão. Alguns conseguiram ver ali os pressupostos da linha G presentes, e outros, entre os quais eu me coloquei, eu não consegui, naquele caso específico, detectar a presença de todos os requisitos da linha G. Mas o interessante a se observar nesses dois casos é o que da onde se constata a presença ou não dos requisitos é da leitura do voto do Tribunal de Contas. E, neste caso, eu entendi que estão presentes os requisitos da linha G, presidente. Realmente foi feito um convênio e do voto proferido no Tribunal de Contas, que, inclusive, adotou diversos pareceres, adotou a manifestação do Ministério Público expressamente, várias irregularidades foram apontadas naquele processo, na qual o requerido, muito embora inicialmente se fez presente, ele acabou sendo declarado rével. Eu destaco que entre as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União estavam as divergências entre os pagamentos declarados e os lançamentos bancários, a ausência de documentação relativa ao processo que tratou da inexigibilidade de licitação das apresentações artísticas, a ausência de cópia de todos os contratos celebrados pela Prefeitura, a ausência dos comprovantes de todos os pagamentos realizados com os recursos do convênio ora em questão. Essas irregularidades foram analisadas pelo acórdão do Tribunal de Contas, e eu destaquei várias passagens desse acórdão, em que, inclusive, se destaca que o gestor ignorou o dever constitucional contido no parágrafo único do artigo 70, bem como deixou de comprovar a correta aplicação dos recursos, o que configura a existência de débito e enseja o julgamento pela irregularidade das contas e aplicação de multa. Mais adiante ainda, se reconhece que todo o processo foi montado para obtenção de recursos federais mediante fraude. A nosso ver, o parecer técnico, tampouco jurídico, pode ter respaldado a assinatura do convênio pelo simples fato do evento ter ocorrido em período anterior à celebração do ajuste, em razão da flagrante impossibilidade do órgão concedente adotar medidas legalmente exigidas para a concretização da avença em um único dia. Então, eu quero destacar aqui que, além das irregularidades que eu já descrevi, a ausência de apresentação dos documentos, a impossibilidade de se conferir se esses pagamentos foram regulares ou não, o evento foi realizado antes da celebração do convênio. E, simplesmente, os documentos não foram apresentados lá perante o Tribunal de Contas da União, de modo a se poder aferir, pelo menos, se houve uma similitude e uma regularidade desses pagamentos. Eu destaco ainda, já encaminhando para o fim, presidente, que no acórdão consta não ser possível reconhecer sua boa-fé, dado o fato que o evento ocorreu em data anterior, como eu disse, à celebração do ajuste. De todo o processo, eu tiro aqui do item 14 do voto, todo o processo foi montado para obtenção de recursos públicos federais mediante fraude. Então, da leitura que eu fiz do acórdão, e se tratando de fraude, não há como se afirmar a possibilidade de regularização da falha. O dolo, a meu ver, está evidente. A rejeição das contas envolveu a prática de atos configuradores em tese,
de improbidade administrativa, tendo o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, em manifestação que foi expressamente acolhida pelo acórdão, anotado a prática de fraude e simulação. Eu anoto, por fim, que a R-sentença se pautou no arquivamento do inquérito para afastar a causa de inelegibilidade. E eu transcrevo aqui a parte da sentença em que é mencionado isso. Entretanto, a meu ver, a requerida manifestação não é suficiente para afastar as conclusões do órgão de contas, responsável pela apreciação das contas do convênio, seja pela superficialidade das justificativas, seja pela diversidade de foco, já que o procedimento ali se voltava para a apuração de eventual crime do artigo 1º, inciso 7 do Decreto-Lei 201, de 67. Assim, eu concluo pela aplicabilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 6490, e dou provimento ao recurso para indeferir o registro de candidatura de José Benedito Ferreira ao cargo de prefeito do município de Campina do Monte Alegre. É como voto, presidente. Muito bem, essa é a proposta do eminente relator. Como vota o eminente juiz Marcelo Vieira de Campos? Boa tarde, presidente. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, cumprimento os eminentes advogados, doutor Renato Ribeiro, doutor Anderson Pomini, uma satisfação, uma alegria revê-los. Presidente, eu fui um dos que votei no caso destacado pelo eminente juiz Afonso Celso, que também envolvia caso de convênio não prestado, pela possibilidade do deferimento do registro, só que nesse caso me parece diferente, de modo que eu acompanho Sua Excelência. Excelência está acompanhando o eminente relator. Relator. Reiterar também os cumprimentos ao doutor Sérgio Medeiros. Como vota o eminente juiz Maurício Fiorito? Cumprimento, obrigado, senhor presidente, cumprimento o doutor Renato e o doutor Anderson, doutor Sérgio novamente. Senhor presidente, no caso que o doutor Afonso se referiu, no caso anterior, eu fui um dos que, naquele processo, entendeu que ali já haveria possibilidade da aplicação da inelegibilidade da linha G. E esse caso, realmente, eu entendo que as hipóteses e as circunstâncias são mais dramáticas, né? Então, não vejo como não acompanhar o eminente relator. Como vota o eminente juiz Manuel Marcelino? Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento meus pares desta nobre corte, doutor Sérgio Medeiros, procurador eleitoral, Patrícia e Tatiana. Cumprimento os advogados, doutor Renato Ribeiro, doutor Anderson Pomini. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Como vota o eminente desembargador Nelton dos Santos? Eminente presidente, receba meus cumprimentos, que estendo aos demais membros do tribunal, ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Sérgio Medeiros, aos eminentes advogados que fizeram uso da palavra, aos nossos servidores e demais pessoas que nos assistem. Presidente, não vejo similitude entre os casos mencionados. Aqui, no caso em julgamento, há referência à fraude e a processo montado, especialmente para o oferimento de verbas federais, do que não se cogitava no caso em que relatei, e que considerei afastada a inelegibilidade fundada na linha G. Aqui estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Como vota o eminente desembargador Paulo Galizia? Presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Anderson Pomini, doutor Renato Ribeiro, mais uma vez o doutor Sérgio. De fato, eu tomei conhecimento da íntegra do voto do relator e observei que a questão que aqui foi minimizada, na verdade, não é tão simples assim. Não foi uma mera ausência de documentos que ensejou a rejeição das contas, foram documentos essenciais que não foram levados àquela corte no momento adequado, e também o arquivamento do inquérito
não tem o condão de se sobrepor à rejeição das contas tomada em decisão pelo órgão competente, que é a aprovação ou não das contas, né? Então, eu acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente. Muito bem. Então, por votação unânime, prevaleceu o voto do eminente relator. Cumprimento mais uma vez os eminentes advogados, né? Foi um prazer tê-los conosco aqui. Uma boa tarde aos